Esse sistema aqui, ele vai ser bem interessante. Novamente, eu vou pular os detalhes porque é mais da mesma coisa, mas x vetor derivado vai ser igual a essa matriz de coeficientes vezes o x vetor. O determinante disso aqui, se a gente calcular, vai ser interessante, porque o nosso primeiro autovalor vai ser um valor imaginário. Na verdade, ele vai ser igual a i, e o nosso outro autovalor vai ser igual a menos i. Isso daqui vai ser bem interessante, pelo seguinte, ó. A gente sabe que no fim das contas, como a gente tem esses valores imaginários, a gente vai ter uma função que vai ser e elevado na it mais e elevado na menos it, e no fim das contas a gente vai manipular isso e vai chegar numa solução que é uma função cosseno mais uma função seno. Então, no fim das contas, essa nossa solução daqui vai ser uma função periódica. Então, o que acontece? A gente vai ter isso aqui de forma periódica. Então, o que vai ser o nosso plano de fase? Tá? Só para ser então um pouco mais específico, tá? A nossa função x, então, ela vai ser novamente, tá? Vai ser um C1 vezes um autovetor aqui, mas agora vai ser de uma função cosseno de ômega, que o ômega é igual a 1 nesse caso, então vai ser cosseno de t mais um C2, V2, seno de t, certo? E esses caras aqui são determinados da mesma forma que a gente já determinou até agora, certo? A diferença é que a gente vai ter algo desse tipo daqui. Então olha que interessante agora. A gente não vai mais ter retas aqui nesse plano, porque a gente sabe que isso aqui tem um período, certo? A cada tantos segundos no tempo a gente vai voltar para o mesmo estado de antes. Nesse caso daqui, a gente sabe que o período disso aqui vai ser igual a 2π, certo? Então, o que acontece? Se a gente começa com um conjunto de constantes que a nossa solução passa por aqui, a gente sabe que isso daqui é uma curva que vai descrever uma coisa que vai ser fechada nesse plano de fase. Então, se a gente tem algo aqui, a gente vai ter, por exemplo, algo que se comporta desse jeito aqui. Nesse caso daqui, conforme o tempo avança, certo? A gente vê que isso aqui segue dessa forma, porque a gente está parametrizando aqui nesse sentido anti-horário do círculo. Se a gente for colocando valores de t e aumentando, a gente vê que ele vai traçando essa direção aqui. Então a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui. Só que isso vale para qualquer ponto daqui, né? Então se a gente começar daqui, por exemplo, a gente vai ter algo que faz isso daqui. E igualmente aqui para dentro, e etc. Até chegar no ponto degenerado aqui, que é o ponto estável 0, 0, para C1 igual a 0 e C2 igual a 0. Tá? Então, no caso que a gente tem autovalores puramente imaginários, a gente vai ter algo desse tipo aqui. A gente vai ter curvas fechadas no plano de fase, que vão ser sempre círculos ou elipses, nesse caso daqui, certo? Então, esse comportamento é bem interessante, tá? E é o que a gente observa nesse caso daqui, certo? Então, esse ponto daqui, ele não é nem estável, nem instável, quer dizer, ele é um ponto de equilíbrio, mas o 0, 0 ele não é um ponto que vai influenciar nas outras soluções ali, por causa desse comportamento periódico, certo? Vamos ver o caso um pouquinho mais complicado. Considerando esse outro sistema daqui, a gente vai acabar no seguinte caso. A gente vai ter essa matriz de coeficientes. Os autovalores correspondentes vão ser 2 mais 2i e 2 menos 2i. Então agora os autovalores são complexos
mas eles não são puramente imaginários, eles são complexos conjugados com uma parte real diferente de zero, certo? Então, nesse caso daqui, a gente sabe que a gente vai ter uma solução com essa cara daqui, C1 vezes um autovetor, que vai ser multiplicado por E na 2t desse 2 daqui, vezes um cosseno de 2t desse 2 daqui, mais agora a outra solução, que é E na 2t seno de 2t. Então essa aqui é a nossa solução geral. No plano de fase, a gente vai ficar com uma coisa bem interessante aqui. Notem que quando o tempo tende a menos infinito, essa exponencial aqui, E na 2t, vai para zero. Então, todas as soluções começam desse ponto aqui. Agora, quando eu pego um ponto daqui, por exemplo, a gente vê que, conforme o tempo passa, a gente tem um comportamento periódico dessas duas funções aqui, com o período π, nesse caso, mas ao mesmo tempo a gente fica com x1 e x2 cada vez maiores, por causa dessas duas exponenciais aqui que vão crescendo no tempo. Como isso aqui está multiplicando, a gente vai ter um comportamento desse tipo daqui. Começa pequeno e ele vai fazendo algo desse estilo aqui. Então, na verdade, é um comportamento espiral, porque se a gente não tivesse exponencial, a gente sabe que teria pequenos círculos ou elipses aqui. O problema é que essa exponencial, ela achata isso de forma que a gente começa no zero e vai cada vez mais crescendo de forma periódica. Então a gente vai ter funções, soluções desse tipo aqui, como a gente está mostrando nesse caso. E, logicamente, como quando o tempo cresce, elas se tornam cada vez maiores, então todas essas espirais aqui são dirigidas para fora da origem. Então, essa origem aqui, ela é um ponto de estabilidade, no sentido que é um ponto de equilíbrio, né? Porque se C1 e C2 igual a zero, a gente sabe que as soluções vai ser uma solução válida, mas qualquer perturbação a gente vai ter um comportamento nesse estilo como a gente está vendo aqui. Então, isso aqui é um ponto crítico, mas ele é um ponto crítico instável e é isso aí. O sistema vai acabar instabilizando aqui e o 0,0, então, ele não é nada mais do que simplesmente o ponto inicial aqui de todas as soluções, nesse caso, certo? Então a gente tem esse comportamento aqui no plano de fase. E agora a gente vai chegar no nosso último exemplo, que ele é bem parecido com esse. Nós vamos dar uma olhada. Com esse sistema aqui, é o nosso último sistema que a gente vai tratar, a gente vai chegar na seguinte matriz de coeficientes, que quando a gente calcular os autovalores, a gente vai ver que eles têm a forma menos 1 mais i e menos 1 menos i. Portanto, a solução geral ela vai ser dessa forma aqui, e na menos t por causa desse 1, e cosseno de t, 1t por causa desse 1 que acompanha o i, mais c2, v2, e na menos t, seno de t. E isso daqui é muito semelhante ao que a gente tinha no outro exemplo. A diferença crucial é que agora, aquele nosso ponto crítico, 0, 0, que antes era instável, porque todas as soluções divergiam desse ponto, agora vai ser um ponto estável. Por quê? Para menos infinito, a gente sabe que isso aqui vai estourar. No plano de fase a gente vai ter então, se a gente tiver um ponto aqui, por exemplo, a gente sabe que conforme o tempo avança, a gente vai ter que a nossa espiral ela vai girar no sentido anti-horário, certo? Por que uma espiral, né? Porque isso aqui é um comportamento periódico e essa exponencial aqui tende a cada vez mais jogar ela para zero. Então, o que vai acontecer?
a gente vai cada vez mais andando de forma anti-horária na direção da origem. E a gente vai ter algo nesse estilo aqui. Então aqui isso obviamente segue para o infinito. E aqui a gente vai ter coisas semelhantes, as outras soluções, e aqui também algo desse tipo. Vamos fazendo isso. A gente sabe que a gente vem do infinito aqui e tende sempre a chegar na origem, no sentido anti-horário, por causa desse sinal aqui do t nessa parametrização, certo? Então nesse caso, isso é muito parecido com o que a gente estava vendo antes, só que a diferença é que a origem deixa de ser um ponto instável e se torna um ponto estável, porque todas as soluções que a gente conseguir encontrar vão eventualmente tender a zero e o nosso sistema vai estabilizar, sem maiores problemas, certo? Então, esse aqui é o método matricial de lidar com sistemas desse estilo aqui, e essa análise do plano de fase é bem interessante para sistemas 2x2, tá? E é bem legal para a gente ter uma ideia qualitativa de como é que se comportam essas soluções, certo? Então com isso a gente finaliza a nossa aula, a gente vai deixar uma resolução da lista anterior nos comentários, assim que possível, e lançar uma nova lista com exercícios desse tipo aqui. Com isso a gente finaliza a parte de sistemas lineares e a gente começa a entrar na parte de equações diferenciais parciais, que pessoalmente eu acho uma das partes mais interessantes dessa disciplina, certo? E a primeira coisa que a gente vai ver, depois disso, é séries de Fourier. O que significam séries de Fourier, como trabalhar e como é que a gente vai utilizar elas. Mas isso fica para a próxima aula. Então, com isso, a gente termina aqui. Até a próxima e bons estudos!